Recentemente, dia 30 de junho, numa quinta-feira, eu me reconciliei com Deus depois de quase 2 anos totalmente afastada da casa do Senhor. Eu fiquei grávida com 15 anos e eu fui disciplinada. E a partir do momento que eu fui disciplinada, eu saí totalmente daquele mundo da igreja. E outras vezes, depois que eu fiquei grávida, quando eu já estava quase dando à luz, com uns 8 meses, eu me reconciliei novamente. Eu pedi para o meu, até então, antigo pastor, orar por mim. Só que eu fui quase como sentindo que eu tinha que ir, e não porque eu queria. Acontece que eu fui, mas eu só fui naquele dia e não fui mais. Eu fui, ele orou por mim e pronto, ficou por isso mesmo. Aí agora, quase 2 anos depois, eu conheci uma pessoa, o irmão Elioberto, e a partir do primeiro momento que eu vi ele, eu lembro nitidamente da sensação de que a gente ainda ia ter um relacionamento muito profundo. E aquela sensação eu estranhei, porque muito tempo eu não sentia. Eu sempre fui sensível para esse sentido, sabe? Para essa coisa de intuição, que a gente não chama de intuição, né? Mas para as pessoas de fora, vocês entendem como intuição. E eu fiquei com aquele sentimento dentro de mim, fiquei sem entender. Quando foi na semana do dia 30 de junho, ele me mandou mensagem me convidando para ir para o culto da campanha. E é engraçado, meu primeiro pensamento foi: eu que vou deixar de ir para academia para ir para a igreja? Até parece que eu vou pagar R$30 para ficar 15 dias na academia e um dia. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E pra gente ver que a gente paga com a língua, né? Só que, o que aconteceu? Ele mandou fazer a minha camisa da campanha sem eu saber. Só que como a camisa feita na minha casa, né, numa malharia, é óbvio que eu descobri. E aí eu fiquei, rapaz, quer saber? Só um dia, né? Não vou morrer não por causa de um dia. Aí, antes de eu ir pro culto, eu postei uma foto vestida pro culto com a legenda: quem vê, jura. Quem vê, jura mesmo, né? Quando eu cheguei no culto dos hinos que foram entoados, dos hinos da harpa, que às vezes a gente nem não liga muito para devocional, fica lá, nem canta, fica assim, canta morto. Mas se vocês forem para prestar atenção nas letras dos hinos da harpa, são hinos que falam com a gente de verdade. E desde os hinos da harpa até 2 jovens cantaram a Dracma Perdida, se eu não me engano, que é o nome do hino, uma coisa assim. E esse hino também falou muito comigo. A pregação, meu Jesus amado, Deus sabe o quanto aquela pregação falou comigo. E minha consciência pesou. Eu não poderia ouvir a voz de Deus assim, ignorar, até porque já fazia 2 meses, que Deus me mandava, ele mandava pequenos coisas assim que me faziam parar para refletir. Será se eu volto? Será se
se eu dou mais uma chance para ver se eu quero realmente, para tentar, sabe, voltar para casa de Deus. Eram coisinhas assim sutis, mas isso fica para outro vídeo, se vocês quiserem. E aí o que aconteceu? Na pregação, o pastor falou, e Deus falando o tempo todo comigo, e eu não consegui. Quando ele falou, quando ele convidou para ir à frente quem ainda não era crente, o irmão Alberto veio, falou comigo, e foi muito fácil, né? Ele veio, falou comigo, ele perguntou se eu queria ir, eu fiz assim. Não demorou 5 segundos, eu disse, não, eu vou. Porque não dava. O Espírito Santo, quando ele fala com a gente, é muito difícil resistir ao Espírito Santo. A não ser que a pessoa esteja mesmo com o coração de pedra. Aí só muito joelho no chão. Se você tem uma pessoa, um amigo, um familiar que tem o coração de pedra para as coisas de Deus, você entende do que eu tô falando. Ora, meu filho, ora que tudo dá certo. Então, eu me reconciliei quinta-feira. Na segunda, eu tinha meio que uma pessoa na minha vida. Questão de relacionamento amoroso. E aí, quinta-feira, na segunda, a gente tinha tido uma briga muito feia, sabe? E de lá, e assim, eu gosto muito dessa pessoa. Agora eu não posso mais falar tanto assim, porque Deus, graças a Deus, Deus tem, cada dia que passa, Deus tem tirado esse sentimento do meu coração, porque quando as coisas elas começam errado, não tem como terminar de outro jeito. Não tem como terminar de uma forma bonita. E foi o que aconteceu. O que começa errado, termina errado. Isso é uma verdade que ninguém pode contestar. Isso é verdade. O que começa errado, termina errado. E assim, quando eu paro para ler Salmos, Salmos 37, né? Capítulo é Salmos 37, versículo 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os livrará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiem nele. Então, o que eu quero falar aqui hoje? O vídeo já tá bem longo, mas o que eu quero falar aqui hoje é que, por mais difícil que pareça, por mais que sua carne queira aquilo, fortaleça o seu espírito. Fortaleça o Espírito Santo de Deus que habita em você. Porque o espírito, quando ele é mais forte que a carne, ele sempre vai vencer a carne. Tem sido difícil, todos os dias para mim tem sido uma luta. É doloroso você abandonar algo que você gosta tanto. Mas por Deus a gente faz. E Deus, ele nos dá força. Eu tenho certeza que se não fosse por Deus, eu ainda estaria dentro daquele ambiente que não só me fazia mal. E eu sabia que só me fazia mal, mas eu não conseguia largar, porque a minha carne pedia. Mas o Espírito de Deus, que habita em nós, nos dá força, nos dá ânimo para superar a nossa própria vontade, para superar o nosso próprio eu, a nossa carne, para que assim a gente possa fortalecer o nosso espírito. E quando Jesus voltar, nós possamos estar limpos, santificados, purificados diante de Deus. E apesar do vídeo ter ficado longo, eu espero que quem tem assistido até aqui, que Deus tenha falado com você, que Deus tenha tocado no seu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua angústia, eu não sei por que Deus te enviou aqui para ouvir essa palavra, mas você sabe. Converse agora com Deus, se ajoelhe onde você está, não precisa nem se ajoelhar, só converse com Deus.
O Espírito Santo, ele nos inspira a falar com Deus, ele nos dá as palavras certas. E se você simplesmente não consegue falar, mas deixe as lágrimas rolarem, porque as lágrimas, elas também falam, e Deus entende as nossas lágrimas. Fique com Deus, eu espero que tudo dê certo, eu estou orando por você. Em nome de Jesus, obrigada por assistir até aqui. E compartilha o vídeo para outras pessoas, no seu grupo da igreja. Que Deus, ele fala conosco.